Doutor, eu já fiz de tudo e até agora nada. Parece que esse pesadelo nunca vai acabar. Eu não vou conseguir. Eu nunca vou ser mãe. Eu nunca vou poder ser chamado de pai. Cheguei no meu limite. Quantos de vocês que enfrentam a longa jornada da FIV já se depararam com estas dúvidas? Perplexos faz parte do processo de planejamento e resolução dos problemas. Mas quando esses pensamentos começam a ser muito frequentes e a pessoa entra num looping, remoendo esses sentimentos, eles podem trazer sofrimento e servirem de gatilhos para o desenvolvimento da depressão e da ansiedade. Fica comigo no vídeo de hoje, que eu vou ensinar para vocês 3 ferramentas para controlar pensamentos negativos. Olá, eu sou o Dr. Anderson Mello, médico especialista em reprodução humana pela USP de Ribeirão Preto e também fundador do canal Fertilidade e Saúde. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir que, se você não se inscreveu ainda, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e também dê o like para ajudar a divulgar esse vídeo no YouTube. Na jornada da infertilidade, é muito comum termos pensamentos negativos. Estes pensamentos acontecem porque, desde o diagnóstico dessa doença, nós trabalhamos com a imprevisibilidade. E o sucesso do tratamento, ele apresenta limitações, de modo que, pelo menos, 50% das pessoas não vão ter sucesso no tratamento na primeira tentativa. Então, conhecer ferramentas para lidar com pensamentos negativos pode ajudar esses casais que estão enfrentando uma longa jornada a evitar o desenvolvimento da depressão e da ansiedade. E para ilustrar tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vou contar 2 casos clínicos da minha vida prática, da vida real. Esses casos clínicos expressam o oposto entre depressão e entre os pensamentos negativos para a construção do planejamento e da resolução do problema. O primeiro caso, a mulher tinha 36 anos, o marido tinha 37, e eles tinham uma esterilidade sem causa aparente. Na avaliação inicial dessa paciente, nós observamos uma reserva ovariana limítrofe. Ela tinha um antimileriano de 1,19, o normal é acima de 1,1, e a contagem folicular era de 9, a média esperada é de 8 a 11. Bom, na primeira consulta, a paciente estava extremamente aflita, tensa, não sorria, ela era mais introspectiva, mas muitas vezes esse tipo de reação é normal. Era um primeiro momento que eles estavam consultando com o especialista, e naquele momento eles tinham a indicação de fazer a fertilização in vitro, porque já tinha essa reserva ovariana limítrofe, com tempo de tentativa para engravidar de 2 anos. Bom, aguardamos a menstruação, o casal decidiu, então, partir para a fertilização, e aí nós começamos o tratamento, ela sempre introspectiva, não era muito de conversar, mas, de um certo modo, conseguiu administrar, do ponto de vista emocional, muito bem o tratamento. Bom, fizemos a punção folicular, tivemos a coleta de 6 óvulos fertilizados, e no dia da transferência, para nossa grande surpresa, ficou apenas um embrião com qualidade intermediária. Fizemos a opção pela transferência fresco, e aí começou o nosso grande dilema. A paciente entrou numa crise, começou a procurar na internet tudo que havia conversado com ela, e infelizmente ela foi em fontes não confiáveis, e ela entrou no looping de pensamentos negativos, de sofrimento. Ela olhava as notícias, as informações na internet, ela só captava o que era negativo, ela achava mais que ela não deveria ter feito a transferência, que era para ter feito a dupla estimulação no mesmo ciclo menstrual, do STIM. Conclusão, ela sofreu aqueles 14 dias, achando que ela não estava grávida. Chegou o dia do beta, e, para nossa grande surpresa, estava positivo. Eu fiz aquela festa, mas a reação do outro lado foi extremamente dura. Ela falou que, ok, a gente estava indo para frente, mas que tinha que esperar o primeiro ultrassom. Tudo bem,
entendi que era a percepção dela, ela estava com o pé no chão, né? Por um lado, é bom, era um mecanismo de defesa que ela encontrou naquele momento. Chegou o dia do primeiro ultrassom, e a gente naquela festa, naquela alegria, o marido estava junto, e foi aquela comemoração, e ela virou para mim, falou, doutor Anderson, agora nós vamos esperar o ultrassom da nuquinha do bebê. Ou seja, ela nunca conseguia aproveitar o momento presente, todas aquelas etapas da gravidez que foram tão aguardadas, ela não estava aproveitando. Foi quando eu chamei o casal, nós três conversamos, expliquei ali o que estava provavelmente acontecendo, ela estava entrando num ciclo vicioso para desenvolver a depressão, porque ela tinha pensamentos negativos, ela estava com perda da energia, então sensações negativas, e o comportamento dela estava mais introspectivo, definindo aí um ciclo vicioso da depressão, e aí o casal concordou comigo, procuraram ajuda do psiquiatra, da psicóloga, e graças a Deus ela conseguiu aproveitar a gravidez e conseguiu sair daquele ciclo vicioso da depressão. O outro caso, pessoal, é o oposto. É um casal jovem, ela tem 34 anos, o diagnóstico de abortamento de repetição, e esse casal teve 6 gestações. A primeira gestação, nasceu a filha deles, eles têm uma menina, e depois disso eles tiveram 5 abortos. 2 desses abortos foram provenientes de gestação espontânea, e 3 abortos foram depois da fertilização in vitro, mesmo fazendo a transferência de embriões estudados geneticamente. E aí, então, quando eu fui conversar com o casal por telefone, eles eram de outro estado, sobre o negativo, foi a primeira vez que eu vi essa paciente desanimada, mais deprimida, mais negativista. Ela sempre foi muito para cima, muito alto astral, e ela falou para mim, doutor Anderson, realmente cheguei no meu limite, eu não estou suportando mais, eu acho que agora não vai mais dar certo. Mas a minha conversa com ela estava ocorrendo no dia da 5ª falha gestacional dela. Então, aquela reação era completamente esperada, principalmente numa mulher que tem antecedentes de otimismo, de resolutividade, de usar as suas derrotas para subir os degraus, aprender com o que ela teve de derrota, subir os degraus para vencer, para lutar. E naquele momento, nós fizemos um bate-papo bastante tranquilo, e nós explicamos que ela precisava daquele tempo, ela precisava daqueles pensamentos para construir novamente o alicerce, para ela expandir, para ela avançar. Então, observem que, dependendo do contexto, o pensamento negativo ele pode sim ser construtivo, quando eu uso para planejar, mas ele também pode servir para o sofrimento, para a culpa, para a crítica, e aí, nesses casos, a gente precisa intervir para evitar que a gente tenha desenvolvimento de doenças da mente mais graves, como a depressão e a ansiedade. Então, hoje eu vou ensinar para vocês 3 ferramentas que podem auxiliar no enfrentamento dos pensamentos negativos. Essas ferramentas foram muito estudadas por uma psicóloga americana chamada Susan David. Uma das recomendações é a identificação, a nomeação dos pensamentos. É você escolher um nome para o pensamento. Então, você pode colocar o nome da dor, da tristeza, do medo do futuro, da previsão. Você pode colocar o medo de não ser mãe, o medo de não ser pai, o medo do tratamento. Você pode, inclusive, até escrever todos esses nomes. Essa nomeação é como se você tornasse o seu pensamento uma personagem, materializasse o seu pensamento. E os estudos demonstram que quando você nomeia, é como se você conseguisse individualizar esse pensamento e ficaria mais fácil de isolá-lo. A segunda ferramenta é aceitar, não é tentar combater ou controlar o pensamento negativo com excesso de positividade. Isso não dá certo. A ciência já mostra para a gente que você tentar controlar pensamentos negativos com excesso de positividade pode até piorar esse pensamento. Então, a primeira ferramenta é identificar e nomear, a segunda é aceitar, e a terceira ferramenta, pessoal, é você agir, é você tentar ocupar a sua cabeça com atividades, principalmente atividades prazerosas, que vão ocupar naquele momento
a sua mente, evitando que você entre no looping do pensamento negativo. Obviamente, pessoal, que essas ferramentas, elas não fazem a mudança do dia para a noite. Toda ferramenta de restauração emocional é preciso paciência, treinamento, prática. Mas quando você entrar no processo de treinamento, que tudo isso ficar mais familiarizado para você, vai ficar muito mais fácil de controlar esses pensamentos negativos, evitando que você tenha doenças como a depressão e a ansiedade. Se você gostou desse vídeo, dá o like aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal, que eu vou estar trazendo conteúdos novos para vocês. Até o nosso próximo vídeo.